Assim que eu te oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei porque eu tô... Foi porque eu dei muito... É porque eu sou professor de inglês, aí eu dei muita aula de inglês. Hoje a cabeça tá meio bugada. Desculpa, eu não sou assim não, certo? Geralmente. Né, amor? Obrigado. Seguinte. Hoje a gente está encerrando a nossa série. Só para ter noção aqui, mais ou menos. Certo? Porque eu meio que caí aqui de paraquedas. E não conheço intimamente vocês ainda. Mas quem já assistiu os 2 filmes de Divertidamente? Levanta a mão, por favor. Quem já assistiu os 2 filmes? Quem já assistiu algum dos filmes? Levanta a mão. Tá, então sabe que tem aquele bonequinho lá, né? Que mesmo quem assistiu um filme só entende minimamente como é que funciona ali a ideia do filme. E é interessante a gente ver que nos dois filmes, a alegria, ela meio que tenta sempre tomar o controle da situação, né? Ela tenta tomar o controle no primeiro filme contra a tristeza e depois ela tenta tomar o controle contra a ansiedade. E hoje, para finalizar, a gente vai trazer para vocês exatamente esse tema, que é o tema da alegria, certo? Esse sentimento, ou essa decisão, ou esse estado de espírito, ele é algo que todo mundo busca, todo mundo quer ser feliz. A menos que você seja meio doido, que eu tenho certeza que você não é, eu espero que você não seja. Você quer ser feliz na sua vida, você quer ter coisas que vai trazer para você alegria e felicidade. E aí, é natural que ao longo da nossa vida tenham coisas que deixam a gente felizes, certo? Às vezes sair com algum amigo, às vezes assistir algum filme, escutar uma música, tirar uma foto, fazer uma viagem. Existem várias coisas que possam deixar a gente felizes. E não é que seja pecado, na verdade, não é pecado a gente ficar feliz com determinadas coisas, certo? Por quê? Porque Deus, ele fez um mundo bom. Isso está lá em Gênesis. Deus olhou para toda a criação, certo? Antes do pecado original acontecer, para as coisas belas que ele fez no mundo, e ele disse que era muito bom. Ele olhou para a humanidade e disse que era muito boa. Então a gente consegue olhar para a criação, mesmo que ela ainda esteja manchada pelo pecado, a gente consegue olhar para a criação e ter coisas que vão deixar a gente feliz. Sabe? A arte, o cinema, uma boa amizade, são coisas que nos deixam felizes, e glória a Deus por isso, porque de fato é para essas coisas nos deixar felizes. Só que a alegria que a gente vai estudar aqui hoje, e de fato a alegria que a gente precisa ter e que a gente pode ter, é algo muito mais profundo do que simplesmente isso. E é por isso que eu queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente estudar um pouco isso junto, certo? Então abram aí no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, no verso 18. Beleza? Filipenses 1, 18. Já dando honra a quem precisa ser dado também. Essa pregação ela foi muito inspirada numa pregação do pastor John Piper, um dos maiores pregadores da história da humanidade e que viveu no nosso tempo. Se você nunca assistiu uma pregação dele, inclusive, recomendo demais que você assista. Mas ele vai falar sobre o hedonismo cristão, que é basicamente falar sobre a alegria que nós encontramos em Deus e em Jesus. E algumas das coisas que eu vou falar aqui foram muito inspiradas por ele, certo? Então, quem já achou e já abriu a sua Bíblia, fala Augusto. Quem não achou, fala Anderson Silva. Pior que realmente não achou, né? Muito bem. Tá, como foi só Agamedes, a gente já pode começar. É verdade. Vamos lá. Eu quero ler a partir do verso 18, certo? Mas a ideia que a gente vai construir aqui vai ser mais para o final desse verso, só que é importante a gente ler ele inteiro para entender meio que a transição do que Paulo escreveu. Vamos lá. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma,
seja por motivos falsos ou por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e assim me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Jesus, obrigado pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que nos alimenta. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que enche o nosso coração e nos inspira a viver a vida que nós somos feitos para viver, Senhor. Nos libertando, meu Deus, de todas as correntes que nós mesmos nos colocamos, Pai. E é isso que eu te peço, meu Deus. Liberta-nos de tudo aquilo que a gente precisa ser liberto, meu Deus. Abra a nossa mente para Ti, abra o nosso coração para Ti, e que os nossos olhos possam enxergar plenamente a alegria que é encontrada somente no Senhor, meu Deus. A liberdade que é encontrada somente no Senhor, meu Deus. E que assim nós possamos viver de fato um relacionamento autêntico contigo e viver de uma forma que honre o Teu nome, que Te glorifica, Pai, acima de todas as coisas. É assim que nós choramos e é assim que nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. E a Rede Livre diz: amém. Gente, só para vocês entenderem melhor aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas é importante a gente já entender aqui desde o começo, certo? Essa carta, para quem não sabia, ela é uma carta conhecida como a Carta da Alegria. Paulo, no capítulo 4 ali, é bom vocês pegarem para ler depois ela toda em casa, porque hoje não vai dar tempo. Mas Paulo, 4 capítulos é curtinho, dá para ler em 20 minutos. Orando um pouco mais de tempo, mas enfim. Paulo ele vai falar muito sobre a alegria. No capítulo 4 ele vai falar sobre a nossa necessidade, sobre na realidade é um mandamento. Deus ele fala para a gente, alegrem-se sempre, através do que Paulo escreve. Não satisfeito, Paulo escreve logo depois disso, digo de novo, alegrem-se sempre no Senhor. Deus, e isso é algo que John Piper ele fala, ele nos fez para viver com alegria. Ele nos fez para viver e ter felicidade, certo? Mas como é que isso funciona? Antes da gente entrar mais nesse texto especificamente, que a gente leu, eu queria que a gente já entrasse com um problema aqui, certo? Já entrasse com meio que um questionamento. E é um questionamento que a gente vai perceber que C.S. Lewis e Brad Pitt têm algo em comum, certo? Para que a gente entenda, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, certo? Esse é um texto que ele fala sobre a gente fazer tudo para a glória de Deus. Só que pode gerar uma confusãozinha aqui no nosso coração, pô. Porque você pode dizer, caramba, como é que Deus ele quer que eu seja alegre e ao mesmo tempo Ele quer que tudo que eu faça, eu me esqueça, eu esqueça os meus desejos, eu esqueça os meus sonhos e eu viva a vontade dEle. Será que isso não seria uma contradição? Será que Deus aqui não estava dizendo, seja alegre, mas como é que você pode dizer que você quer ser alegre e que você deve ser alegre se você não pode fazer o que você quer? Sabe? Pense um pouco sobre isso, faça essa provocação e pense. Como é que essas duas coisas elas poderiam se encaixar? Como posso ser alegre e buscar a glória de Deus e não a minha alegria ao mesmo tempo? E esse tipo de questionamento, ele é na verdade é o tipo de questionamento que fez várias pessoas abandonarem o Senhor ao longo do tempo. Por isso que eu falei da semelhança entre Brad Pitt, um dos atores mais famosos do nosso tempo, e C.S. Lewis, um escritor cristão, clássico, também de maior referência no mundo. Para que, se você não conhece, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, extremamente famoso. Tem vários outros livros, como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, O Peso da Glória, que é inclusive um livro citado por John Piper na pregação que eu assisti, que
moldam, tipo assim, gerações e a forma que as pessoas pensam, e é um estilo literário muito massa. Então, qual é o problema aqui? É que o próprio C.S. Lewis, na sua juventude, ele abandonou ao Senhor, antes dele se converter de fato, quando era mais velho. Ele meio que já via de igreja, mas ele começou a questionar isso. Ele começou a questionar e dizer, esse Deus, ele é muito egoísta. Como é que esse Deus, ele diz que só ele merece toda a glória? Como é que esse Deus, ele diz que só ele merece toda a honra? E isso fez com que C.S. Lewis, ele abandonasse a fé dele ao longo da sua juventude e passasse anos ali sem acreditar em Deus. E isso não aconteceu só com C.S. Lewis, mas aconteceu com Brad Pitt. Brad Pitt também falou sobre isso em uma entrevista. Também aconteceu com várias outras pessoas famosas. E se a gente for parar para pensar, acontece com muitos de nós. Nós podemos, se a gente não está afirmado, se a gente não entende de fato o que é a alegria de Deus, a gente pode simplesmente abandonar Ele e negar Ele, porque a gente acha que viver da nossa forma é muito melhor. Porque a gente acha que buscar os nossos sonhos é muito melhor. E que a nossa busca e que a nossa vida deve estar naquilo que a gente acha que a gente precisa. Só que esse é o ponto aqui, chave de virada, quando a gente entende a alegria que nós encontramos no Senhor. Porque se a gente for olhar para as coisas que a gente busca, se a gente for sincero, certo? E talvez você não consiga perceber isso hoje, mas eu preciso ser sincero com você. As coisas que hoje você busca, e que você pode buscar para ter alegria, nunca vão te satisfazer de verdade. Nunca vão te trazer a alegria plena, nunca vão te trazer a satisfação plena. Pode ser algo que vai ajudar em algum momento. Pode ser algo que vai te ajudar a esquecer dos problemas por algum momento. Mas não vai, de fato, resolver o maior problema do teu coração. E que tipo de alegria é essa que o Senhor tem para nos dar? Véi, vocês têm noção do quão lascado a gente estava se não fosse Jesus? Vocês já pararam para pensar do caminho que a gente trilha e do que a gente merece pelo que a gente faz? Porque você pode até se achar uma pessoa boa, mas a verdade é que, como diz o livro de Romanos, não há nenhum justo. Não tem ninguém que possa olhar para Deus e dizer que merece o céu. Não tem ninguém que pode dizer que merece o paraíso. E olha o que Jesus ele fez, velho. Não foi culpa nossa, quer dizer, perdão, não foi culpa dele o nosso erro. Nós escolhemos pecar todo dia quando a gente acorda de manhã. Adão, ele comeu do fruto depois de Deus avisar, velho, se você comer desse negócio aqui, você e Eva, vocês vão morrer. E eles foram lá e comeram. Tipo assim, a gente escolheu o nosso caminho, a gente escolheu a nossa condenação, porque era isso que a gente merecia, é isso que a gente hoje merece. Mas olha o que Jesus ele faz. Ele é Deus. Tipo assim, ele já tem toda a glória, ele não precisa da gente, mas ele decide encarnar, ele decide virar um homem. E tipo assim, não foi um homem que teve uma vida fácil, foi um homem que teve uma vida sofrida, um homem que foi rejeitado, um homem que foi perseguido, um homem que foi morto por nós, e morto em um processo de tortura, com chicotes, pendurado numa cruz onde ele estava sendo asfixiado e perfurado por uma lança. Como nós, pecadores do jeito que somos, não olhamos para isso? E o nosso coração, em um primeiro momento, não se derrama em, sabe, uma atitude de reconhecimento de quão miseráveis nós somos, mas logo em seguida nós podemos exultar em alegria, porque o Senhor, Ele decidiu nos amar, o Senhor, Ele decidiu nos tirar de onde nós estávamos, desse mar de pecados e dessa condenação eterna que a gente merecia, unicamente por escolha dele. E nisso reside a verdadeira alegria. Uma alegria que não pode nos ser tirada, um amor que não pode, sabe, ser separado de nós.
nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos exultar em alegria. Por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos acordar em dias tristes, em dias maus, em dias ruins, convictos de que temos uma missão aqui na terra para cumprir e que a gente pode estar de cabeça erguida, não pelo coach que vai nos motivar, mas pelo Jesus que morreu por nós. E quando a gente olha para esse texto e para vários outros, a gente entende também que Deus, ele pede para ser louvado, né? Tipo assim, não é à toa que a gente está aqui no momento de culto, quando começa, tem uma música e a gente adora o Senhor. A gente dá glória a Deus quando coisas boas acontecem. Isso pode ser outra coisa que vai fazer a gente se questionar, né? Tipo assim, caramba, até nisso eu preciso ficar engrandecendo o nome de Deus. Mas pare para pensar de novo naquilo que te faz feliz. Quando você pega, não sei, um doce muito gostoso, uma torta de 2 amores ali, cremosa, certo? Aquela que não dá para resistir, cheirosa, que você sente o chocolate aqui, ó, de longe. Quando você come aquilo ali, você se satisfaz, velho, você só não come, você só não satisfaz. Se tem alguém do lado, você olha para a pessoa e diz, velho, isso aqui tá muito bom. E é como se quando a gente falasse, completasse a alegria que a gente está sentindo, né? Ou, por exemplo, quando você está com alguém e essa pessoa faz algo bom para você e você se sente feliz. Geralmente, você vai agradecer aquela pessoa e vai dizer, velho, caramba, tu é o cara, bicho, muito obrigado por ter feito isso. E quando a gente fala, parece também que está completando a alegria que nós estamos sentindo. E esse é exatamente o ponto, se a gente for olhar para a lógica de como nós lidamos com as coisas que nos deixam felizes, com Deus também é assim, porque se Deus é aquele que nos traz alegria, se Deus é aquele que nos traz felicidade, nós completamos essa alegria quando a gente dá glória a Deus, quando a gente louva o nome dEle, porque aquilo exprime algo que na realidade já está em nosso coração, e se não estiver em nosso coração, o nosso louvor não faz sentido. Talvez a gente não esteja louvando com intensidade e com sinceridade, porque a gente não está com o coração grato pelo Senhor. A gente não está entendendo quem é o Senhor. A gente ainda não tem um relacionamento com Deus. E se você nunca teve ainda um relacionamento com Deus, se você está aqui há pouco tempo e tal, comece a ter para que você possa começar a experimentar dessa alegria, que somente no Senhor ela pode ser encontrada. Quando Deus ele pede para nós o darmos glória, é para completarmos nossa alegria nele. Porque dele vem a nossa alegria, dele vem a completude em nosso coração. Queria ler com vocês de novo o final aqui dos versos que a gente leu juntos. Ao contrário, com toda a coragem de sempre. Também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem um paralelo aqui entre uma frase e outra, certo? Primeiro ele fala sobre ser engrandecido no corpo, quer pela vida, que tem um paralelo com o viver logo em seguida. E depois ele fala, quer pela morte, que tem um paralelo com o morrer logo em seguida. Sobre Cristo ser engrandecido em nós, nessas coisas. O que é que Paulo ele estava tentando nos ensinar? Na realidade, o que é que Paulo estava nos ensinando quando ele escreveu isso? Ele estava escrevendo e ele estava nos dizendo que pela vida, enquanto a gente vive, no nosso viver, não há nada que vai nos dar mais alegria, não há nada que vai nos dar mais sentido do que Cristo. Todas as coisas boas que a gente tem, elas podem nos alegrar, elas podem, sabe, fazer parte de uma alegria em nosso coração, mas nenhuma delas é maior do que Cristo. Nenhuma delas, na realidade, é tão segura quanto Cristo. Amizades podem se distanciar da gente, coisas a gente pode perder,
dinheiro vai e vem, mas, como eu falei, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que na nossa vida, aquilo que nos dá sentido, aquilo que nos dá força, aquilo que nos impulsiona a ter alegria, é Cristo. Em vida, nós exultamos Deus e exultamos Jesus, e Ele é a nossa razão. Mas também em morte, da mesma forma que em vida, se na vida não existe nada que possa nos dar alegria como Jesus, na morte, nada pode nos ser tirado da alegria que há em Cristo. Porque, mesmo com a morte, e na realidade, na morte, nós vamos encontrar, finalmente, o nosso Salvador. Nós vamos encontrar aquele que está nos esperando, que está preparando algo eterno e perfeito para nós, uma morada eterna. Deus nos dá uma alegria maior do que qualquer coisa, do que a vida pode nos dar. E também maior do que qualquer coisa que a morte pode nos tirar. A morte pode te tirar tudo, velho. A morte vai tirar os entes queridos que você ama, sua família, sua futura esposa, seus futuros filhos. A morte pode te tirar do mundo e assim você perde todas as coisas que você tem, as coisas que te dão prazer, mas a morte não pode tirar Cristo em você e o Espírito Santo em você. Por isso que, para resumir aqui, queria dizer os 3 pontos para vocês anotarem sobre o que eu falei. E já entrar numa linha de finalização, então a banda já pode subir. Primeiro, Deus nos fez para viver em alegria. Deus nos fez para viver em alegria. Segundo, essa alegria é encontrada e completada nele. Essa alegria é encontrada e completada nele. E terceiro, nem a morte, nem a vida superam a alegria encontrada no Senhor. Nem a morte, nem a vida superam a alegria encontrada no Senhor. E eu deixei para o final a parte que eu acho que mais me pegou enquanto eu estava orando e pensando nessa pregação, que é o fato dela ter sido escrita enquanto Paulo estava em uma prisão. Parem para pensar um pouco sobre isso. Porque se nós fomos feitos para ser felizes no Senhor, se nós somos feitos para ser alegres no Senhor, a gente não olha simplesmente para esse texto como palavras vazias, porque a vida do apóstolo Paulo também está aqui nos ensinando através das Escrituras. O que é que a gente interpreta e como é que a gente aplica isso para a gente? A gente aplica isso para a gente entendendo que a vida e a alegria que temos no Senhor não é uma vida que não vai encontrar grandes dificuldades. E a alegria que nós temos no Senhor é, na realidade, o que vai firmar o nosso coração para a gente viver os desafios que o Evangelho nos chama para viver. Porque vocês precisam entender, o Evangelho, ele te chama para viver desafios. Se ele não tem chamado até agora, se ele não tem te desafiado, se ele não tem te incomodado, então você tem vivido uma fé de palavras vazias, de escutar a Bíblia, de ler a Bíblia, talvez até de forma rotineira, mas de forma ineficaz, de forma distante do Senhor e do amor dele, e talvez você nem conheça ele de verdade, porque
o Evangelho, ele vai nos impulsionar a viver os desafios, ainda que eles venham trazer dificuldades para nós. Essa é a grande virada de chave. Como nós temos vivido as nossas vidas e glorificado a Deus no nosso dia a dia, nas nossas escolas, nas faculdades. Como é que você tem encontrado alegria? Será que é em fazendo a vontade de Deus ou se acovardando diante de muitas vezes pessoas que não têm a nossa fé, que te chamam para fazer coisas que desagradam ao Senhor e você vai lá e faz? Ou com vergonha de falar o nome de Jesus? E, de verdade, eu não vou nem falar sobre chamar para o culto, porque isso é secundário. Tipo assim, sua missão não é chamar pessoas para a igreja, sua missão é falar sobre o amor de Jesus. Como é que você tem enfrentado os desafios que Deus ele te chama para viver? Porque Ele te chama para viver desafios. Eu tenho certeza, Ele me chama. Ele chama Arthur. Ele chama a Elda. E são coisas que muitas vezes vão nos incomodar. São coisas que vão ser inconvenientes. São coisas que vão, sabe, ser difíceis para o momento da vida que a gente vai estar vivendo. São coisas que a gente não vai ganhar nada por aquilo, mas nós continuamos as fazendo, porque a nossa alegria não está nas coisas que recebemos aqui na terra. A nossa alegria não está em viver de forma confortável, mas a nossa alegria está no Senhor. E muitas vezes o Senhor vai nos chamar para o sacrifício. Ele vai te chamar para o sacrifício. Não viva o Evangelho, não viva a Rede Livre, não viva igreja de forma superficial, vindo aqui, aprendendo teologia. Não é sobre isso, não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você aprende, é sobre o que você vive. Nisso consiste o Evangelho de fato. Nas coisas que você precisa abrir mão, mas você não está abrindo. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja empacado. Orações superficiais, dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de louvar o Senhor. E por que muitas vezes isso acontece? Porque nós não estamos vivendo o Evangelho de fato. Nós estamos vivendo uma falsidade, uma falsa religião. E isso não pode acontecer. Esse aqui não é um lugar de formar grandes teólogos na palavra e que conhecem a palavra. Muito menos um lugar de formar frequentadores que vêm aqui certinho, toda sexta. Apesar de que é importante a gente ter a constância. É necessário que a gente tenha constância. Mas se for só isso, velho, e não tiver Jesus, se não tiver a alegria do Senhor, se não tiver a alegria de vir, se não tiver a alegria de confessar os pecados, de lutar, se não tiver a alegria de louvar, se não tiver a alegria de na sua sala você falar de Jesus, se não tiver a alegria de você negar aquilo que precisa ser negado pelo Senhor, então de nada tem valido. Tem sido simplesmente religiosidade, tem sido simplesmente uma fé morta. Mas não é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para viver de forma intencional para Ele e entregando o nosso coração totalmente para Ele, porque de fato o Espírito que habita em nós, ele tem fortes ciúmes. Ele quer a gente por completo, Ele quer a gente por inteiro. E quando nós nos entregamos por completo, aí sim nós experimentamos de fato essa alegria. Aí sim nós vivemos de fato o amor do Senhor, que faz a gente olhar para qualquer coisa aqui na terra e dizer: isso não tem valor nenhum. O meu Senhor é maior, o meu Senhor é melhor. E eu posso perder tudo, eu posso perder qualquer coisa, mas o meu Senhor, Ele não pode ser abandonado. Ele não pode ser abandonado por pecados de estimação. Ele não pode ser abandonado por coisas que tentam ganhar o nosso coração. Ele tem o maior valor em nossos corações.
Ele que nos dá a vida. E isso demanda sinceridade, isso demanda entrega, isso demanda você dizer: Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, faz da minha mente o que o Senhor quiser, dos meus olhos, dos meus lábios, dos meus desejos, dos meus sonhos. Senhor, me conduz a viver a vida que o Senhor tem para mim. Por isso, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, não converse com ninguém. Feche os seus olhos e reflita naquelas coisas que têm te impedido de fato viver essa alegria, de fato se entregar por completo, as coisas que você tem medo ainda de mudar, as coisas que você tem medo ainda de abandonar, que você talvez até esteja escondendo, porque a alegria do Senhor, ela lança fora todo medo. A gente não tem medo do que a gente vai perder, a gente não tem medo do que as pessoas vão pensar. Nós simplesmente obedecemos e vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Louve ao Senhor nesse momento. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, nos dá um coração, meu Deus, como o de Paulo, que mesmo diante de uma prisão, engrandecia o Teu nome e exultava em alegria, Senhor Jesus, por quem Tu és, pois Tu és suficiente para nós, meu Deus. Que como Ele, meu Deus, e na realidade como o Senhor Jesus, que nós vivamos os desafios que o Senhor tem para nós com ousadia, com coragem, com convicção de quem o Senhor é, com convicção de que o Senhor nos salvou, Senhor, e com convicção de que agora somos Teus. Nos dá a alegria de sermos reconhecidos como filhos Teus, meu Deus. Não mais abandonados, não mais perdidos. E que isso nos dê força. Se for para sermos olhados e humilhados, que sejamos. Se for para sermos presos, que sejamos. Se for para sermos rejeitados, que sejamos. Se for para sermos tratados como estranhos, que sejamos, Senhor. Se for para sermos abandonados, se for para nossa família olhar troncho, que a gente busque simplesmente Te obedecer, não para ganhar algo em troca, mas pelo que nós já ganhamos de Ti, meu Deus. Nos dá um coração que se satisfaz somente em Ti, e com esse coração nós sabemos que o Senhor já venceu o pecado em nós. Nós sabemos que o Senhor já nos transformou. Que sejamos como o Senhor quer que a gente seja. E que nós não sejamos os egoístas que acham que sabem o que é melhor, que acham que tem tudo resolvido, que acham que pela força do nosso braço podemos conquistar algo aqui na terra de fato duradouro. Pois somente em Ti temos o que é eterno, e conquistamos isso não pela força do nosso braço, mas pelo Teu sangue derramado na cruz. Conduz o nosso coração, Senhor, em uma vida de entrega completa a Ti. É assim que nós choramos e que nós Te agradecemos. Em nome santo de Jesus. E a Rede Livre Altiplano diz: Amém. Conexão agora, né? Conexão, galera. Pessoal de casa, Deus abençoe. Tamo junto, viu? Queria muito ter vocês aqui hoje. Infelizmente não estiveram. Mas semana que vem tem Rede Livre Altiplano de novo, 7h30. Não percam por nada. Simbora! Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Assim
sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Bem mais alto, e bem mais alto leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser, tua presença é o meu